Mais um episódio do Qualitá em Foco. E hoje, esse trio que está aqui, olha, hoje nós temos advogada, nós temos arquiteta, nós temos engenheira. Olha só, quando a construção e a escritura, sua obra é um problema. E aí, como resolver isso? Elas podem resolver. Seja bem-vinda, Juliana Granado, Daniela Dantas e Késia Borges. Obrigada. Vocês que são especialistas aí na área da construção, gente. Quem que nunca teve alguma coisa errada na obra? Quem? Sempre existe. Eu falo, gente, todas as pessoas que a gente conversa, o que fala? Tive dor de cabeça com a minha obra. Documentação, comprei o terreno tinha dívidas, né? Não consegui regularizar. Minha obra deu infiltração. A medida ficou errada disso, daquilo. A parte elétrica não aguenta a carga. Enfim, gente, cada uma aqui tem uma história para contar. Então, vamos começar com vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Vamos começar aqui pela advogada, a Juliana Granado. Juliana, eu gostaria, né, e o pessoal de casa também, de conhecer um pouco da sua história. Porque você trabalha na parte de regularização de imóveis, né? É especialista nessa área. Fala um pouquinho como é que surgiu essa paixão pela advocacia, como é que foi chegar até aqui? Bom, Andréia, a minha primeira faculdade foi contábeis, mas a minha paixão era o direito. A gente ia ter uma contadora. E hoje, né, exclusivamente, meu trabalho é na área imobiliária. Então, a gente chama de advogado imobiliarista, né? Aquele advogado que cuida dos imóveis. Então, a gente cuida da documentação dos imóveis. Então, lá no escritório a gente faz desde o objetivo principal seria evitar, né, dor de cabeça para o nosso cliente, evitar prejuízo e também dar a segurança jurídica. Então, nosso escritório ele trabalha desde a regularização de um imóvel, né? O que seria a regularização? Que é um assunto tão grande, né, para a gente que atua, né, no direito ou também na área da construção. A regularização é um assunto muito profundo, né? E quem atua nessa área aqui que sabe. Mas a gente, quando fala de regularização, pode ser de titularidade, né? O nome da pessoa ela não está na matrícula. A regularização ela pode ser documental, no sentido de o imóvel ele tem a matrícula constando que é um terreno e na realidade tem uma construção. Esse imóvel ele está irregular. A irregularidade no sentido de o imóvel está no nome de uma pessoa, a pessoa falece e precisa de um inventário. Esse imóvel está irregular. Então, a gente trabalha toda a parte de regularização, né, de averbação de construção, a parte de aferição, Receita Federal, a parte cartorária, a parte de leilões. Então, falou em imóvel, né, nós cuidamos dessa parte documental. Juliana Granado, olha só. E tem muitas coisas que hoje a gente pode orientar o pessoal de casa, né? Para quem está adquirindo um imóvel, para quem precisa de regularizar. É muita coisa que envolve, né? Justamente. Para que você realmente esteja amparado pela lei. Sim, a regularização, a parte imobiliária, eu trabalho muito na parte preventiva, né? O que seria essa parte preventiva? O antes de adquirir o imóvel, o antes de fazer a compra. Depois que deu tudo errado, como vocês dizem ali, não adianta, né? A gente tem o remediar também, né? Mas, assim, o preventivo, ele é fundamental. Ele é barato, é rápido e é extremamente importante, né? Ele evita dor de cabeça. Ai, que maravilha. Então, vamos conhecer agora a nossa engenheira, Daniela Dantas. Daniela, fala para nós um pouco dessa paixão pela engenharia, uma mulher ocupando a gente até estava comentando isso, né? Uma posição que antes era extremamente masculina e que você tem desafios aí e é uma excelente engenheira. E fala para nós sobre o que foi essa paixão, como é que surgiu? Sim, que alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite. Em 2009, eu e meu irmão, a gente abriu uma sociedade, uma empresa de engenharia, porque a gente queria entender como fazer coisas melhores do que a gente estava vivendo na nossa própria realidade. E aí eu comecei a estudar e comecei a me apaixonar. Trabalhei muito com obras de infraestrutura, residenciais, comerciais,
Mas em dado momento, vendo muitos problemas na obra, eu ficava me perguntando como a gente poderia resolver isso de forma posterior. E através de cada pós-graduação, eu fui entendendo como eu chegaria no momento que eu me encontro hoje. Cada após... pós-graduação, olha sim. só. Não, fiz algumas, fiz algumas. E aí a última que eu fiz foi engenharia diagnóstica, que está diretamente relacionada à patologia das construções, que é sobre cuidar do imóvel que está doente, fazendo uma analogia do nosso corpo humano com um imóvel, por exemplo, a nossa estrutura são os ossos, a parte elétrica, sistema nervoso, hidráulica, a parte sanguínea, e isso precisa estar funcionando ok no nosso corpo, assim como na estrutura. Porque quando a gente fala de revestimento, a gente pode trocar contra gosto com a ajuda de arquitetura, por exemplo. Mas a estrutura precisa estar ok. E até em paralelo com a doutora, a gente trabalhando na preventiva, a gente consegue trazer o sonho realizado para esse cliente. E quando a gente está na corretiva, que a gente trata também, infelizmente a gente já está numa dor e alguém vai perder com aquilo, alguém sofreu, aquele sonho maravilhoso virou um pesadelo, né? Então, a gente está aqui hoje para atuar na preventiva, mas a gente também ajuda muito na corretiva. Porque muitas vezes, Daniela, a gente olha assim, nosso imóvel, né? Você não cuida como deveria. Sim. Você fez uma comparação aí do corpo humano e do seu imóvel que eu achei perfeita. Porque às vezes estraga alguma coisa, você deixa. Estraga outra, você deixa. Estraga outra, a calha não funciona, vai ficando. E aí, o que vai acontecendo? Os problemas vão aumentando. Vão aumentando, chega uma hora que, como é que você falou, será que dá para recuperar? Não é verdade? E a gente falando sobre custos, né, são números elevados, então a gente precisa ter essa consciência que nós, como corpo técnico, somos até 7% do valor da obra. Em compensação, o retrabalho ele chega a 25%. Então, colocando em valores, uma obra de 1 milhão, nós somos 70 mil reais na obra. E um prejuízo 250 mil. Quiçá mais, né? A gente está colocando números baseados em pesquisas de CREA, de Siduscom, enfim. Mas trazer isso para a nossa realidade. Quem precisa fazer o quê? Colocando a gente gosta de fazer analogia, porque as pessoas não acreditam que engenheiro é tão importante na obra. Mas quando você vai fazer uma cirurgia, você faz com o médico, você não faz com o enfermeiro, embora ele seja da área da saúde. Quando você compra um carro, você leva no seu mecânico de confiança. E seu carro vale 10 vezes mais que o valor, 10 vezes menos que o valor do seu imóvel. Então, por que você não trata o seu imóvel com esse cuidado, né? Anos de trabalho para construir o imóvel dos sonhos, 30 anos de financiamento e uma dor de cabeça porque você não pensou na pessoa responsável por aquilo. Para projetar e para fazer, né? Exato. Da melhor forma. Que a gente vê as pessoas, às vezes, vão reformando a sua casa, vão aumentando, sem saber se pode quebrar uma parede ali, se não pode. Até eu converso muito isso também. Hoje nós estamos aqui. Eu costumo dizer que ela é artista, a nossa arquiteta, Kézia Borges. Né? Aquela que também projeta ali o sonho da pessoa e que vê cada detalhe. Tipo assim, sabe a cereja do bolo? Sim. Aí ela vai lá e põe. Fala Também. um pouco também sobre você, por favor, para a gente conhecer esse sonho, né? Você sempre teve um lado um pouco assim, a arte, né? Muito, Artista, muito, de muito. querer restaurar, construir. Fala para nós. Como a Jo, eu tenho 2 formações, né? A primeira, né? Não vou falar quantos anos atrás, não, mas foi na parte de computação, era técnico em informática, né? Uma coisa assim. E eu sou formada há 24 anos como arquiteta, e é um prazer imenso estar aqui com essas mulheres e trazer para vocês assim um pouco de informação, né, porque tem muito assunto, mas são informações muito relevantes, que é a documentação, né, da parte da doutora Juliana, né, Andréia, a parte da Dani, que é a estrutura, o funcionamento, né, vamos falar assim, a saúde ali também do imóvel, né, da Sim. casa, do imóvel em geral. E aí, Andréia, eu preciso muito delas para poder olhar essa documentação, para poder olhar a estrutura, se for uma reforma, se não for, olhar o terreno, porque a gente precisa construir com segurança, afinal de contas é um investimento alto. E aí vem o projeto.
E o projeto, ele reúne ali, nós trabalhamos em equipe. O primeiro a ser procurado, como eu já comentei até aqui com você em um podcast, né? Que o primeiro a ser procurado profissional é o arquiteto. Porque você vai, avalia e daí você vai falar, olha, eu preciso de uma vistoria, porque eu vou fazer uma reforma. Eu preciso olhar a documentação, porque afinal de contas nós vamos fazer ali um investimento. E aí vamos projetar. Cada projeto é muito singular, é muito personalizado, é um trabalho ali em conjunto também com os clientes. E eu quero ressaltar muito essa questão preventiva falada pela doutora Juliana e pela Dani. O arquiteto, quando projeta, ele tem essa equipe. Porque eu faço o arquitetônico, mas eu preciso da engenharia, eu preciso da documentação. Aí depois eu também vou precisar do engenheiro elétrico para dimensionar Entendi. a parte elétrica. Dependendo do projeto, dimensionar também a parte hidráulica. Então, nós não trabalhamos sozinhos. Então, e é muito barato você investir. E às vezes, ouvindo vocês agora, fica claro para mim, mas as pessoas confundem muito o papel do engenheiro e o do arquiteto. Nossa, como confundem? Por Muito, quê? Por que muito. isso acontece? Eu penso que é assim, um pouco falta de informação, e é bom a gente trazer isso, porque nós estudamos como arquitetos 5 anos. Como arquiteto, eu estudei 5 anos aqui na Unifram, período integral, para que a gente possa projetar. Então, nós projetamos residência, prédios, projetamos comércio. Porém, vamos viajar um pouquinho? Vamos lá em Dubai, né? Olha a arquitetura monstruosa. E então, nós criamos, porém, o engenheiro estrutura, a engenharia estrutura. Que e a faz o engenharia cálculo né? Ela no caso, faz a parte do estrutural. Do estrutural. Da né? estrutura, se aguenta aquela carga, aquele peso. E aí, eu vou fazer um baita investimento, como é que está a documentação? Entendeu? Então, nós precisamos de trabalho em equipe. O engenheiro, ele estrutura o que foi projetado. Mas o primeiro a chegar, a idealizar e projetar e colocar aquilo em 3D, ou seja, como que vai ficar na realidade, é o arquiteto. O arquiteto é o sonho e o engenheiro é a realidade desse sonho. Tá. É trazer a realidade para esse Porque sonho. depois a gente vê aí alguns prédios, apartamentos cair, porque não teve a Esse estrutura. trabalho conjunto. No escritório mesmo, aparece muitas questões que a gente chama de vícios construtivos. Né? Então, o que é o vício construtivo? A pessoa ela não pensou nesse preventivo, né? Ela adquiriu um imóvel na planta ou um imóvel já pronto, ela esqueceu da importância, ou talvez ela não sabia da importância, né, desse laudo, dessa vistoria anterior à compra, e ela fez a aquisição, ela pagou. Então, tem casos lá que a pessoa pagou, não é imóvel simples, não, tem casos de imóveis de 500 mil, de 2 milhões, e ela tem casos no escritório de apartamentos de cobertura, com jacuzzi, apartamento assim, top, e ela comprou, foi morar no apartamento, e de repente começou os problemas, né? Ela já tinha... Porque a gente, no direito, a gente chama de vício, né? O vício é o problema. Então, tem o vício que ele é oculto. Ou tem o vício também, ele não é oculto, né? O oculto é que você não identifica. Por exemplo, tem um caso no escritório que o vício começou a aparecer rachaduras largas. Nossa. E na vistoria foi... Não é só vincos, não, é rachadura. Foi diagnosticado que não tinha na construção vergas e contravergas. Eu até precisei estudar sobre isso, né? Porque o que é? Que seria, depois a Dani pode falar mais, que seria ali fortalecer as paredes, né? Para que não causasse isso. Então, esse foi um caso. Então, essa casa não tinha? Não tinha, né? Não tinha.
E a pessoa adquiriu achando que é um vício oculto, não dava, né? Ali sem um laudo, aparentemente aos olhos não dá para saber. E realmente no projeto, né, estava com deficiência. E também teve um caso de uma cobertura que a pessoa mudou, começou a morar no imóvel e esse já era um vício que dava para ver, mas não foi visto porque a pessoa não tinha ali, né, atenção e conhecimento. Um olho clínico. Não tinha um olho clínico. Então, ela mudou para o apartamento e a primeira vez que ela foi usar a lavanderia, não tinha ralo de escoar a água da lavanderia. Então, caía água no chão, ela tinha que passar o rodo da lavanderia para a cozinha, da cozinha para a sala, para chegar até uma área externa. É uma coisa assim que foi um transtorno muito grande, né? Porque ali ela estava num prédio para instalar esse ralo após, né, aquele piso lindo, porcelanato, e aí entrou em contato com o construtor não quis, né, dar assistência e chegou a uma ação judicial. Então, quando eu acompanhei a perícia, né, é uma coisa que... Gente, mas esse construtor... Vira meme isso, né? Você sabe. Vira meme, parece brincadeira, mas é sério. Olha, se meu cliente estiver vendo ali, ele vai confirmar isso. Pode ser a falta do acompanhamento, né? Perdão, gente. Pode ser a falta do acompanhamento e também pode ser a falta do projeto. Sim. Mas aí, tá, o construtor lá com esse ralo... Sem ralo, né, no apartamento. É lógico, assim, isso foi resolver somente em ação judicial. Foi para a justiça. Foi para a justiça, não teve... o preventivo ali não caberia. Mas o que eu gostaria de assim, alertar é, antes, né, de fazer qualquer negociação, faça uma prévia, né? Então, uma consulta com o advogado para ver a documentação. Eu vou comprar um imóvel na planta. O que é importante ver de documentação, doutora? Quando a gente vai comprar um imóvel, um terreno, ou, né, fazer uma negociação do imóvel? No sentido documental, a pessoa ela tem que fazer, a gente chama de diligência, né? O que é a diligência? É a análise da matrícula. Então, a matrícula, eu costumo dizer que é a certidão de nascimento do imóvel. Por isso que chama certidão de matrícula, né? A pessoa física, ela tem a certidão de nascimento, né? E depois ela tem a certidão de casamento, né? E é o histórico dela. Se ela divorcia, vai averbar o divórcio na certidão. O imóvel não é diferente, né? Então, aí tem a certidão de nascimento do imóvel, que é a certidão de matrícula, né? Na matrícula, vai constar, desde quando ele nasceu, que ele era... um loteamento de tal empresa que vendeu para fulano, e é essa certidão, que esse fulano vendeu para outro. Se tiver penhora, se tiver indisponibilidade, vai constar tudo na matrícula. Então, a gente analisa a matrícula, faz-se um laudo como se fosse uma vistoria, uma cautelar, dizendo ali, dando a aprovação que aquele imóvel realmente ele é um bom investimento. O que seria essa cautelar? Igual um veículo, né? Então, veículo a gente vê geralmente é muito comum, as pessoas vão comprar veículo e faz essa cautelar. No imóvel, essa diligência seria isso, né? É bom para o vendedor, então o meu imóvel ele tem já a cautelar, aqui está toda a documentação, ele vende esse imóvel mais rápido, meu imóvel está regularizado. E para o comprador, se ele não tem, antes de comprar, faz-se essa diligência, análise de matrícula, análise de processo, que a gente faz uma busca, e análise também do imóvel em si, né? Da estrutura. E a maioria não faz isso. A maioria não faz, né? Então, aí aparece depois. Aí vem o que pode dar errado. Justamente. Né? E a Dani, ela faz esse tipo de laudo do imóvel, né? No caso, essa história que eu contei do ralo, né? Você vê a documentação. Sim, eu cuido da documentação. Então, eu preciso desses parceiros. Toda a assessoria, se o imóvel está regularizado, se está tudo ok, se tem alguma ação, se está pronto, que ela não vai ter problema. Se está pronto... Documentalmente. Documentalmente.
Aí você não vai lá olhar os problemas visíveis ou invisíveis, que aí já entra a Daniela. Justamente. Daniela, e como é que é isso? Como é que você enxerga o invisível na parede? Se tem, se não tem? Você sabe que a Como é que gente chama? aprende... Vergas, né? Vergas e contra-vergas. Vergas mas e quando ela contra-vergas. comprou, já tinha indícios que estava com Sim, fissuras. com certeza. Né? Tem, na pós, né? Porque O engenheiro bate o olho assim e ele consegue identificar, fala, peraí, aqui já Sim, tem que investigar aqui. sim. Gente, olha, Eu falo que a pós, ela ensina a gente a ser um pouco mágico, né? Porque a partir de angulações de trincas, fissuras e rachaduras, porque vai de acordo com a espessura dela, e alguns pontos de umidade, como o aumento, uma umidade é um pingo, depois ela vai virando um bolor, ela vai criando, vai descascando, então a gente consegue identificar que parâmetro que está, se ela vem ascendente ou descendente, falando alguns detalhes de estrutura. Às vezes começa com uma infiltração e ela gera um problema gravíssimo estrutural, porque acontece corrosão na ferragem, o concreto perde a trabalhabilidade dele de eficiência de estrutura. Então, a gente consegue captar muitas coisas a olho nu, mas também existem equipamentos que ajudam a gente em determinados ensaios, porque nós, como peritos, a gente tem que descartar todas as possibilidades para chegar na causa raiz e virar em parceria com a Ju, por exemplo, e falar, ó, a casa apresenta X problema. Então, dentro desse problema, o que a gente pode fazer para otimizar essa compra, se for uma compra, né? Num caso de leilão ou numa compra de imóvel de terceiro? A gente vai pedir para o proprietário fazer esses reparos, ou esse cliente vai ter o desconto no imóvel, e, em paralelo a isso, entregar esse laudo para a arquitetura para falar, ó, existem problemas aqui. Que se eles não forem identificados, ele vai bater até na marcenaria, por exemplo, numa parede fora de nível. Como que o marceneiro vai arrumar a parede? Quem arruma a parede é a engenharia, não é a marcenaria. Né? Então, e chega num detalhe de que, de repente, a arquiteta vai colocar... fazer um local específico ali, mas por conta da patologia que tem ali, da anomalia, ela não consegue fazer o trabalho. Então, a vistoria, ela também é preventiva, para ver se esse imóvel faz sentido ou não. A parte documental, a gente está falando sobre as transações, né, entre compra e venda. Mas a parte estrutural, que é o que você vai usar no dia a dia, você tem que entender. Eu tenho uma cliente que comprou um imóvel e ela não testou os banheiros, nem todas as tomadas. Foi na emoção, com a corretora, Porcelanato Zona Sul, comprou. Que essa é a venda, né? Porcelanato Zona Sul comprou. Aí ela foi morar na casa. E quem é você na casa? Você usando o banheiro, usando área molhada. Sim. E ela foi testar os ralo. Lavar uma roupa. Os 2 banheiros da área de lazer, onde a gente tem um uso excessivo de água, né? A área de lazer com piscina, ducha, e os banheiros não estavam funcionando. Aí ela me chamou depois, esqueceu que tinha amiga engenheira, me chamou depois, e aí a gente teve um custo ali de R$70 mil para arrumar a parte hidráulica, para que os banheiros estivessem funcionando. E o que era? Não, estava com problema na tubulação. Na tubulação. Isso, era a parte hidráulica. E a gente, muitas vezes, sem os projetos, porque a maioria dos clientes, eles só fazem um projeto arquitetônico, porque é o que precisa de liberação para a parte documental, e esquece dos projetos principais, que são estruturais, elétricos e hidráulicos. E nessa hora a gente tem que ser mágico para olhar a parede e falar, pera, que é uma área molhada, deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui, através de ensaios, de teste de estanqueidade, com câmera termográfica. Hoje tem um raio-x, assim? Tem a câmera termográfica. Porque eu falo, vocês falaram tanto do corpo humano, né? A gente vai lá, tem um raio-x. Consegue. A gente até tem um ultrassom que a gente consegue passar na estrutura para verificar como está essa ferragem. Mas se a gente não tem o equipamento, a gente consegue fazer na quebra. Mas pensando que a quebra é um custo, né? Então, a gente tem equipamentos para facilitar esse processo de visualização. E até mesmo nisso que você trouxe no começo, por eu ser mulher, né? Eu tive que buscar equipamentos para facilitar a minha vida. Drone, porque a gente, como técnico, colocar outra pessoa também no corpo técnico, ela tem que ter a mesma especialidade que a gente, porque o olhar é nosso. Exato. Né? Eu não tenho como colocar alguém para ver algo que os meus olhos que podem ver naquele momento.
né? Então, os equipamentos, eles auxiliam para a gente funilar as alternativas e falar, ó, a alternativa é essa porque o problema é esse e veio desse processo, que normalmente é uma falta de manutenção, falta de projetos, erros de execução, falhas, inúmeras falhas que acontecem na obra e até efeitos naturais. Porque a gente estuda, o que a gente estuda é física, né? Sobre como aquilo vai ficar parado, como aquilo vai suportar as águas, como aquilo vai suportar o tempo, o vento. Mas dentro de normas, a gente tem todas essas expectativas. Se a gente seguir a norma, tudo é sobre, né, protocolo, estratégia, a gente consegue chegar num objetivo. E muitas vezes isso não é alcançado, porque os próprios clientes, eles pulam etapas, achando que nós somos custos, né? E é isso que eu até ia perguntar para vocês, porque esse conjunto aqui ele é importante. Sim. E é o que vocês falaram lá no início. Às vezes ele está economizando aqui, que ele vai ter uma dor de cabeça, igual você falou, de 100 mil, 200 mil lá na frente, conforme o valor do Fora o imóvel dele. tempo também, né? Quando vai para uma ação judicial, Sim. para resolver demora 2, 3 anos, né? O que algo que poderia ser preventivo é coisa de menos de mês, né? Ele Exato. já ou descarta a compra daquele imóvel por problema documental ou por problema estrutural, né? Ou ele consegue, numa negociação, um abatimento no preço, né? Exato. Então, uma coisa importante é que, às vezes, a gente somos vistas como alguém, eu sinto muito isso, como alguém que vai emperrar, que vai Prejudicar o negócio. prejudicar o negócio. Mas a gente não prejudica Aí o ele já pensa negócio. assim, aquela advogada ali já vai melar meu Mas negócio. a gente, nós fazemos verdade. todas essas análises, mas nós temos soluções para viabilizar também, né? Então, Gente. nós temos a solução para ficar equilibrado. Um contrato ele tem que ser equilibrado, né? Entre o comprador e o vendedor, ele tem que ser equilibrado. Não, e conhecendo vocês, essa importância de, então, peraí, às vezes você fala assim, vai ter 70 mil, foi para conseguir arrumar o problema lá. E foi Sim. um problema na estrutura, né? Se esse imóvel tivesse mais problemas, como documentação, como isso que aconteceu, já ia para 120 mil. Sim. Exato. E nesse aí? caso, nesse caso específico, ela teve esse custo que não estava esperando, e eu só fiz a vistoria nos lugares pontuais, eu não fiz a vistoria no imóvel todo. Porque se eu achasse mais problema ali, poderia não compensar a compra desse imóvel. E eu fui contratada para olhar especificamente o problema hidráulico. Mas quando a contratada vistoria antes, até numa vistoria de imóvel novo, de entrega de chave, se você comprou um imóvel na planta, ele vai ser entregue. Tem garantia que você perde na hora que você pega a chave. Se você não está com um profissional ali para ele ver todos os pontos, por mais que você tenha o direito, né, de contestar isso depois, é o tempo. Você só vai conseguir isso na justiça depois de não sei quanto tempo. E, às vezes, esse problema está demorando tanto para ser resolvido que ele se torna outros. Porque, vou dar um exemplo, no recalque diferencial, que é um problema de fundação, ele vai acontecendo. E aí as trincas e rachaduras vão aumentando ao longo de 2 anos de processo, porque você não viu isso antes. Então, a gente aqui quer ajudar o cliente nessa condição. E aí seria uma consultoria sua sobre a documentação, se está tudo ok. Tá? Aí é o depois, projeto. Eu falo assim, aí você cobra, no Sim, caso, sim, a consultoria. justamente. E você o laudo. Ó, para Exato. mim te fazer um laudo de uma casa de 250 metros é X, Perfeitamente. uma casa de 500 metros é X, é por metragem. assim, né? Exato, é por metragem. Aí você vai e faz essa vistoria. Então, quer dizer, às vezes a pessoa, você falou, fica preocupada com o que ela vai gastar de valor, sendo que esse valor da segurança não tem preço. Não tem preço. Não E ela mesmo. pode ainda anexar o meu laudo junto com o jurídico. Com Ó, o tem um jurídico. laudo aqui mostrando que a casa está ok, ou que se tem problema X, Y, Z. Com esse material, o cliente leva para a arquiteta e fala, ó, agora eu estou pronta para fazer a reforma que eu quero nessa casa que eu comprei, para deixar com a minha identidade. E a arquiteta trabalha tranquilamente nessa condição. Gente, e até para saber se você vai fazer uma reforma de imóvel, você tem que saber tudo, né? Tem que saber tudo, Sim. Andréa. Porque, olha, eu já vi, Kézia, uma casa que eu falei, gente, eu não sei como que tá. Sério mesmo, é de uma amiga. Ela foi quebrando tanta parede. Por isso que eu achei que era fácil quebrar a parede, tá? Porque um dia eu falei para ela, não dá para quebrar essa parede aqui? Ela falou, não, aqui tem que fazer uma outra estrutura e tal.
E eu vi a casa, falei, gente, depois que você me falou, eu fiquei preocupada. Eu preciso conversar com ela até. Uhum. Porque ela foi quebrando parede para aumentar isso, aumentar aquilo, aumentar a sala, aumentar a cozinha, aumentar um quartão, tirou outra parede. Ela tirou quase todas as paredes da casa dela. E aí? Não, tá lá, não caiu ainda não. Tem gente que espera isso acontecer. Mas arrancou tudo. E aí? Então, André, é interessante, né? A casa assim, a casa é dela, mas vamos supor se ela for vender essa casa, né? Aí entra o comprador, não é só achar lindo, né? Não. Ele tem que preocupar com essas modificações. Aí tem que ir lá e buscar o laudo. Mas É. peraí, gente, essa estrutura não aguenta isso aqui. Vocês tiraram todas as paredes da casa. Não compra, né? Andréia, Seria isso. vamos pensar assim que a casa é o nosso descanso, o nosso refúgio, o nosso conforto. Seu sonho Apesar que também, nós não né? estamos falando somente de casa, né? Temos também o local que a gente trabalha, pode ser um imóvel comercial. Tá. Sim. E aí, você está lá trabalhando, ok? E aí, de repente, começa alguma coisa a acontecer. Ai. Ou então você está lá dormindo, ou chegou do seu trabalho, no aconchego da sua casa, e o negócio começa a acontecer. Porque, como a Dani falou, a casa, o imóvel comercial, qualquer imóvel, é como um corpo humano. A casa movimenta, né? Eu falo da casa que é a minha especialidade. Então, a casa movimenta. Ela incha e ela volta. E aí, vai ter até algumas trincas que são de dilatação. É o olho clínico do engenheiro. Nós, como arquitetos, na minha faculdade, foram 5 anos de cálculo. Porém, não na profundidade da Dani. Porque nós precisamos disso para projetar, né? Mas a gente quer chegar lá e ter não só, tá lindo, como a Ju falou. A gente quer chegar lá e falar, eu estou em paz, eu estou tranquila, estou no aconchego do meu lar e a minha família e eu estamos seguros. É funcional, né? Funciona. Então, a hora que nós projetamos... E segurança de uma laje, não É cai na tua muito- cabeça, né, gente? Não, aí eu comecei a rir, sabe? Eu comecei a rir, sabe por quê? Que, assim, tinha um ditado, né? Gente, médico mata um, num erro. Meu professor falava isso. Porém, o engenheiro ou o arquiteto mata um punhado. Mata mais que médico, ele falava. E era o meu professor de estrutura. Sim. E a galera que pegava DP, ele falava, você mata mais que médico, vai fazer de novo a matéria. Vai Era fazer isso. de novo. Então, é muita Sério? responsabilidade. Quando acontece alguma coisa nesses apartamentos aí que moram tantas famílias, gente, é muita gente que... E a gente trazendo para o business, você perde o valor de mercado. O que você Sim. fala, eu estou investindo porque o mercado imobiliário é um investimento. Mas se você não viu o que é esse investimento que você está comprando, você perdeu dinheiro nos Perdeu. retrabalhos. E aí virou o quê? Virou um custo para você, um passivo, né? Ô Dani, você já chegou a ver quantos % é economizado na obra quando se contrata os profissionais? A economia, ela é de até 25%, Isso. assim como é o retrabalho. Exato. E nós na obra somos até 7%. Eu estou falando de estrutura elétrica e hidráulica, arquitetura e gerenciamento. Então é muito barato. Lógico que a gente está falando de dependendo da obra, mas esse é o inicial, entendeu? Então o que é 7%? Não, mas eu quero palastra, não sei do que. Não vou gastar dinheiro com engenharia. Uhum. Mas você sabe quanto pesa essa lastra para você colocar ela nessa parede que não pode, por exemplo? Eu quero colocar aquela torneira É. última Hoje geração. eu vi uma torneira Aquela que agora que ela sai água com gás. recolhe. Pelo amor de Deus. Já vai ter isso em Ribeirão, com certeza. Mas aí que fala, São as inovações de colocou mercado. uma torneira que sai água com Com gás, gás. beleza, mas Mas- aí a Mas não água tem não tem projeto. pra onde sair. Não tem
Mas o projeto. gás explodiu a torneira da tubulação, né? Por Ou conta da então, pressão. E vocês deixa eu te três contar. juntas, quanto, vocês falaram da economia é e da- 25%. E quanto que é o que a Dani valoriza? falou. Valoriza mesmo. Valoriza Mauro. 25% de ter tudo, todo esse. O imóvel, ele Valoriza. regularizado, ele aumenta, né? Ele dá um imóvel com laudo ok, né? Ele aumenta de 30% a 40% do valor de um imóvel irregular, né? Olha E a para gente você pode ver, ter de isso 30% a 40% De de valorização. valorização. E na contratação é realmente o que a Dani falou, a economia do cliente, do nosso cliente, quando contrata o profissional da arquitetura, da engenharia, do direito imobiliário, economia de 25%. Não, e eu já falo. É ou não é que- relevante? Eu gostei disso, que é até um trabalho que eu acho que dessa orientação de vocês, porque vamos supor, eu quero vender um imóvel. Eu já posso buscar, Juliana, vê se está tudo ok, faz um documento para mim, faz um laudo para mim, Kézia acompanha aqui e tal. Uhum. Por quê, gente? Se eu tiver isso, eu já automaticamente, se a minha casa vale 600, eu já vou vender ela por 720 mil, Com 750. certeza. O imóvel, 50. você tendo um imóvel com a documentação regularizada, ele obedecendo, né, as diretrizes do governo, da municipalidade, é um imóvel que você evita tomar multa de município, Então. né, porque ele está regular, você consegue vender ele a qualquer tempo. E também ele dá financiamento, né? Se você tem uma construção averbada na matrícula, é um imóvel que você consegue financiar, vender financiado. Isso viabiliza, né, e dá liquidez para o seu imóvel. E você consegue, é lógico, a pessoa ela vai adquirir esse imóvel e vai transferir imediatamente para o nome dela. Sim. Agora, Olha, só desculpa, doutora Juliana. para da construção à escritura, né? A escritura, quando a gente fala dessa venda no cartório, o cartório ele não vai analisar se esse vendedor ele tem. Isso é um ponto muito importante a destacar. Quando um imóvel é negociado, o cartório ele não vai fazer vistoria técnica. O cartório ele não tem a obrigação de verificar se esse imóvel está averbado à construção na matrícula. O cartório ele não vai preocupar de verificar se esse vendedor ele está com a ação judicial dilapidando patrimônio. O cartório ele vai simplesmente transferir a escritura para o seu nome, né? Então, toda essa preventiva não é porque o cartório fez a escritura que o imóvel está regular. Tá? Então, isso não significa Às nada. vezes tem até dívidas aí que você Justamente. falou que a pessoa ainda corre o risco de quem comprou perdeu dinheiro. Corre o risco. Porque esse imóvel retorna, não Sim, retorna? o imóvel ele pode ser considerado fraude à execução e retornar ao antigo vendedor, né? E o dinheiro dificilmente retorna, né? Porque a O pessoa dinheiro não retorna. não Meu retorna. Deus. Aí tem que entrar com ação judicial. Eu quero comentar assim, 2 casos. Trabalhamos juntas já, a doutora Juliana e eu. Eu tenho um projeto novo, tá? É o Ítalo. Sim. O Ítalo vai fazer depois a documentação com a doutora Juliana. Fiz o projeto, fiz o acompanhamento técnico e aí, recente, eu requeri o ABITS. E aí, depois essa documentação vai ser levada para a doutora Juliana. Só que na vistoria do fiscal da prefeitura, nós temos para projetar o código de edificação, além das normas técnicas da BNT, né? Associação Perfeito. Brasileira de Normas Técnicas. Aí nós temos 6% hoje para projetar de área permeável. Nós temos também no nosso plano diretor, nós temos como projetar calçadas. E nós já temos uma nova atualização agora. Hora que o fiscal foi fazer o ABITS, ele olhou e falou, olha, onde estão as áreas permeáveis? E eu já havia projetado, já havia feito o acompanhamento, a importância do acompanhamento, e aí ele me ligou, Kézia, mas o fiscal... Eu falei, Ítalo, isso é norma, isso é lei, então nós precisamos fazer o que está no projeto.
Aí ele ligou várias vezes depois, mas tem que ser essa metragem? Precisa ser, porque isso é cálculo, é pedido no Código de Edificação do município. Sim. Então, Andréia, quando nós projetamos dentro de leis e dentro de normas, para trazer toda a segurança, toda a valorização, sem ter retrabalho. Aí você sabe se pode colocar aquela torneira de ouro, aquela torneira linda, aquele porcelanato. Aquela lastra. Porque se passar, fazer aquela parede daquela forma, não vai ter uma rachadura desse tamanho, Não vai ter. né? Não, Então, outra coisa importante, todos os outros projetos nascem do projeto arquitetônico. A hora que nós projetamos com layout. O que é o layout? É falar onde vai a pia, onde vai a geladeira, onde vai o micro-ondas, onde vai a televisão, aonde eu quero uma cozinha gourmet e, por fim, até onde eu quero colocar a lastra. E a gente apresenta tudo isso. Na hora que eu coloco tudo isso no lugar, vamos olhar aqui o estúdio. Nós precisamos de tomada. Nós precisamos de pontos de iluminação, nós precisamos de acústica. Como que o eletricista vem fazer se já não foi colocado pelo arquiteto todos os lugarzinhos da tomada? Onde vai ser a torneira? Aonde que vai ter a tomada da televisão? Você vai colocar onde vai pôr e ela vai ver a carga. Aí, quando eu faço... Onde vai calcular a quantidade de equipamentos que está ligado naquele lugar. Sim, aí a gente fala, a gente diz projetos complementares. Eles completam e trazem a segurança necessária porque ele traz um dimensionamento. Ela vai calcular a tensão, o dimensionamento da ferragem, o traço do concreto, falando na parte estrutural, mas tem toda a parte de dimensionamento da fiação. Sim, e até falando da valorização que a doutora trouxe com relação ao documento, você pegar uma casa que o projeto arquitetônico, a gente sabe que ele é o layout e ele é a premissa de tudo, até para liberação de prefeitura, mas você apresentando um projeto estrutural, elétrico e hidráulico e entregando para a arquiteta é o melhor dos mundos para ela saber onde ela vai furar para as reformas, por exemplo. E isso também numa negociação. Você quer comprar o meu imóvel? Aqui tem todos os projetos, qualquer alteração que você quiser fazer é outro imóvel. Do que você pegar um arquitetônico que ele foi liberado na prefeitura, mas o cliente mudou, como a área impermeável, por exemplo, como uma parede, uma janela, que ele já sabe que ele tem que ter na vistoria, mas que ele quer tirar, depois ele tira. Eu já tive cliente que colocou parede de drywall onde era obrigado e depois que o fiscal veio, tirou. Justamente porque ele queria a casa do jeito dele. E tem coisas, pela norma e pela lei, pela segurança e durabilidade, que precisam ser daquela forma. Você não pode mudar. Aí são você vai anos ter de estudo para você saber o que é bom para o ser humano. E nós, como engenheiros, a gente até pode mudar, mas você se responsabiliza por essa alteração? Então, a gente prefere trabalhar na norma. Porque, pelo menos, estamos amparados. Que não tem multa, que não tem problema, que está certinho, que está regularizado, que está ok, é mais fácil. E aí a gente começa... Aí a gente começa e volta no jurídico. Aí a gente começa a falar um pouco... O que pode dar errado? O que pode dar errado quando você não tem um projeto e um acompanhamento? Não é simplesmente vou esperar cair. O que pode dar errado? Né? Isso. O que pode dar errado depois lá na frente, no final, se você fez tudo certinho, mas você não olhou a documentação? Então, a hora que nós projetamos ali, sai todos os projetos complementares. Nós precisamos de um acompanhamento. E aí é onde se tem a economia de 25% comprovada. Exatamente. Porque nós temos um mapa. Eu falo muito que o projeto, Dani, doutora Juliana, que o projeto ele é um mapa para você fazer o seu investimento com segurança. Tem um método. É um norte. É um norte. Coisa, quer dizer, quando você projeta a casa dos sonhos da pessoa,
que você coloca tudo no lugar, que você vê textura, vê material. Com Né? Que todo acho o que carinho do mundo. Iluminação, você cor, eu acho está isso demais. trabalhando com um Aham. sonho. Fala um pouco sobre isso. Você está trabalhando com o sonho das pessoas. É. Andréia, é muito importante. Eu gosto muito de família, gosto muito de pessoas, gosto muito de ouvir. Nós precisamos, como profissionais, ouvir muito. Sim. E também, por que ouvir, entender a realidade do cliente? Porque muitas vezes o que o cliente almeja não é o que ele precisa. É interessante, né? E aí, às vezes, esse sonho precisa ali num briefing, na hora que eu vou conversar com o cliente, estava comentando com a Dani, com a doutora Juliana, são 2 horas ali de consultoria, no mínimo. Porque aí eu já peço os documentos. Aí, se for uma reforma, ou se for um terreno novo, né? Se for uma reforma com ampliação, eu já dou uma olhada. Aí eu sento, se for um terreno novo também, eu sento e aí eu vou conversar com a pessoa, como que é a família dela, como funciona, o que ela gosta, se tem família perto, se não tem. Né? Então, eu não pergunto para ela, você quer uma mesa de 10 lugares? Você quer uma mesa de 5 lugares? Eu que vou avaliar ali o tamanho da mesa dela. Se é uma pessoa que tem família perto, que gosta de reunir, se é uma pessoa que gosta muito de receber amigos, é claro que eu vou ter que ter uma boa cozinha, uma mesa avantajada, espaçosa, para ela poder reunir. E aí tá, anotei todas as necessidades, aí eu vou adequar aquilo ao que ela pode fazer, o que ela pode investir. E ali já dá para fazer uma análise também de como ela pode realizar esse sonho, né? Como ela pode fazer, executar o que foi projetado. Pode ser também, é uma avaliação, a gente pega muita informação do Sinduscom, valor do metro quadrado, para fazer ali uma simulação, vamos dizer, né? E aí eu falo, olha, provavelmente você vai gastar 500 mil, 1 milhão. Está viável, não está? Às vezes não está. Então, vamos aprimorar o projeto. E se não tiver viável, agora você tem a opção de fazer um empréstimo bancário, um financiamento, um consórcio, dá para fazer por etapas. Ou não, eu vou fazer tudo. Ok? Mas é importante também você avaliar se o que você vai projetar pode ser executado. Porque não adianta você parar no meio do caminho e começar a economizar em estrutura, economizar em tubulação, porque tudo tem qualidade. E tudo tem Quer um dizer, porquê. E o que é escondido também comento muito para o meu cliente 2 coisas importantes. Trabalhamos em equipe, somos uma equipe, o profissional, todos os profissionais e o cliente, e nós trabalhamos assim, o que é escondido na obra, ele é muito importante, porque garante a sua segurança e economia. Quer dizer, quando você projeta, tá tudo certo, a documentação, tudo, você fez tudo bonitinho. Aquela beleza, aquele porcelanato, daquela cor, né? Aquela torneira. Aí o cliente vai e muda tudo. A cor que era branca, ele põe preto, o mármore que era X, ele pôs o Y. Ele muda seu projeto inteiro, e aí? Ai, Andréia, aconteceu em pequenas doses, né? Mas acontece Não. com todo mundo, que eu já vi várias histórias assim. Não tão radicais, mas acontece. E é muito interessante que muitas vezes não é o cliente, é quem está executando. É o mestre, é o pedreiro. E aí vem esse preconceito que a Dani, a doutora Juliana, comentou de nós, mulheres na obra. Sim. E eu já tive um questionamento, vários, na verdade, fazer no papel é muito fácil. Agora fazer aqui, né,
ficar aqui fazendo algo. Eu falei, não, eu valorizo o seu trabalho. Porém, eu pensei muito, estudei 5 anos para poder projetar e você executar. E já tive um pedreiro, uma obra de uma chácara uma vez, e aí nós projetamos, já era para um senhor aposentado do Banco do Brasil, e nós projetamos já, assim, portas de 90 com acessibilidade. Sim. E projetamos um quarto em cima, porque a vista era maravilhosa, ele quis aproveitar essa vista. Então, foi um projeto muito bem pensado, um projeto enxuto, uma coisa para ele realmente executar, tanto que logo ele já foi executar um projeto novo, muito bacana. Quando chegou na escada, o pedreiro falou assim, nossa, mas a gente podia mudar essa escada? Aí eu olhei e falei, como que você gostaria de mudar ela? Ela ia ficar onde? Ah, ela ia ficar aqui porque ia aproveitar a sala. Tá? Falei, tá bom, a hora que ela chegar lá em cima, ela vai dar onde? Dentro do quarto? Porque o projeto ficou bem enxuto, o local da escada estava estratégico para aproveitar a sala e também para a hora que subisse, cair dentro do hallzinho. Perfeito. Porque a estrutura do quarto de baixo estava também sendo a de cima, economia. E aí ele foi. E aí o cliente veio me questionar. Eu falei, olha, nós estudamos esse projeto, não apresento um layout só, apresento no mínimo 3. E aí nós já estudamos, já avaliamos, e o melhor local da escada foi aqui. Você quer mudar? Ele, não vou mudar. Não é que ele tinha dado uma ideia. Eu falei, então, as ideias são assim, assim. Ou seja, eu tive que apresentar de novo e confirmar o projeto. Isso acontece. Quantas vezes você faz isso da pessoa falar, mas por que você quer mudar o projeto? Às vezes faz o projeto 1, 2, 3 vezes e o cliente ainda fica em dúvida e depois ainda quer mudar, né? Fica. É outra coisa Nossa. que eu falo, Andréia, que nenhum projeto ele é excelente. Não é excelente. Ele é bom e ele é ótimo. A excelência é quando está perfeito. Primeiro, que nós não temos perfeição, e segundo, a nossa vida é dinâmica. Eu já tive minha casa cheia, hoje sou apenas eu. Meu Hoje a filho, minha realidade nora, é minha outra, neta né? já está em Ribeirão. Aí minha realidade é outra. Porém, eu amo receber. Então, minha cozinha, eu gosto dela boa, tem uma área para receber que eu gosto. Que aquela época era uma realidade, né? Com os É, filhos, casa cheia e sim, tal. sim. Agora, hoje é outra. E a gente vê que as pessoas têm mudado muito, né? Elas estão escolhendo um Muito. lugar mais compacto. Porque realmente as famílias estão mudando, né? Muito. E acho que para vocês isso também é um É desafio. um desafio e também eu acho que daí vem a importância de trabalhar com pessoas especializadas, né? Quando você fala de especialista, você não economizar, às vezes tem muita economia boba, né? Que a pessoa fala, eu não vou gastar com especialista, mas ali você está ganhando dinheiro investindo em especialista. Por exemplo, nós aqui juntas, nós conseguimos juntas ter uma visão sistêmica da situação, né? Então, são vários olhares de especialista sobre o imóvel, vamos dizer, como um todo, né? Então, Sim. nós conseguimos olhar a documentação, nós conseguimos olhar a estrutura e conseguimos olhar também a parte tanto da segurança e funcionalidade do imóvel, né? Porque não adianta, como a Kézia falou, eu quero um imóvel gigante, com mesas grandes, e aquilo não é funcional, né? Então, para ter o aconchego também. E, doutora, a gente falou muito de construção, né? O que pode dar errado desde da escritura e da construção. Mas vamos supor, se hoje a pessoa quer vender o imóvel dela, se ela também já tiver, chamar vocês e tiver essa documentação, o laudo, né? Tudo ok, a sua consultoria, que os impostos estão em dia, que a matrícula está em dia, esse imóvel já é valorizado. Já é valorizado. Então, quer dizer que não é só quando a gente vai construir. Quando você vai vender um imóvel, se eu já tenho vocês com esse laudo e com essa documentação, eu consigo esses 25%. Você tem mais propriedade com o cliente que vai comprar, né? E você consegue ser um diferencial no mercado, porque isso de fato é um diferencial no mercado.
pontuando o exemplo que ela trouxe da escada, a importância do gerenciamento de obra, porque se não tem um profissional lá gerenciando, Ele ia mudar a o escada. cliente vai ouvir o pedreiro. Vai. E aí essa escada vai dar uma anomalia no futuro. E aí ele vai me chamar numa preventiva, colocando numa condição jurídica, podendo até processar a arquiteta falando que o projeto era dela. Mas alguém mudou isso lá. Eu faço acompanhamento de todas as minhas obras. Sim, eu e achei incrível se você falando a pessoa que... não como fala assim, é um modo meu, é um jeito Sim. meu. Se a pessoa não me ouve, principalmente na parte estrutural, eu acompanho tudo. E aí, se ela não me ouvir, eu tenho o direito de dar baixa na minha responsabilidade, porque o projeto é um tá. documento. Exato. Sim. Então, não, com certeza. E dentro dessa condição, a gente vira um processo depois porque deu errado. Escada você está subindo o patamar, entendeu? É. Então, assim, é uma peça fundamental ali para um sobrado, enfim. E tem que ser muito bem pensado. Eu fiz um laudo há 2 meses atrás de um arquiteto que estava gerenciando a obra, um grande amigo, e ele tirou uma empreita de lá porque a escada estava errada. Sabe aquela escada que você anda e tropeça? Ai, gente. Então você já sabe que as medidas estão erradas. É 17,5. Isso. 0,17,5. E aí ele no me máximo. chamou como amiga e falou, Dani, dá uma olhada aqui. A gente estava com 40% da obra. Ele falou, dá uma olhada nessa obra, eu preciso tirar essa empreita daqui. Tá tudo torto. Aí eu olhei, eu falei, tá tudo torto, e agora? E ele que tinha assinado a RT de execução. Ele falou, então, eu não posso, isso vai me dar um problema tão grande que eu vou tirar a empreita daqui. Aí a gente fez a vistoria para ver quanto ele ia pagar, ele tinha feito já 40%, a gente pagou os 40% para ele e trocou a empreita. Porque como que eu vou deixar uma escada torta? Entendeu? E ele muito consciente falou, Dani, tem que tirar. E ele em cima do pessoal da execução, da empreita. Mas e às mesmo vezes não assim te tem problema. respeitam, né? Não respeita. Às vezes não E respeita. eles Olha falam só. direto com o cliente. Tenho amigos profissionais de execução que fazem execução do meu laudo de patologia, que eu só trabalho com parte técnica. Se não tem engenharia, não consegue fazer a manutenção de acordo com o laudo. E ele fala para o pedreiro dele, porque hoje eu vi ele falando, a sua opinião é muito importante para mim, não para o cliente. Nunca fale Exato. nada pro cliente. É. O cliente não é engenheiro. As dúvidas técnicas é comigo que você vai tirar. Exatamente. Porque o cliente, ele está confiando cegamente em mim. E se você é meu subordinado, ele vai falar, a opinião dele também é importante, então vou mudar. E você acaba com o projeto, e isso entra custo, isso entra retrabalho, porque pensa nessa condição da escada desse meu amigo. Ele quebrou a escada inteira, teve que Pra fazer outra. resguardar. Para esse isso? pedreiro, sabe o que eu falei? Eu chamei ele e falei, olha, o projeto foi pensado, já foi aprovado, e você gostaria de ter um retrabalho aí? Então, assim, a escada, o melhor lugar é ali. Então, você está atrasando o seu trabalho, o meu, e dando prejuízo para o meu cliente. Bingo. Pergunta para mim o que você precisar. Agora, se for uma dúvida Quanta do coisa, cliente, hein? é diferente, né? Aí Sim. você vai lá e Contrato, esclarece. né, que amarra tudo isso. E o contrato que você faz aí desses... A gente tem contrato de isso, tudo. Das Contrato empreitas, de- dos Justamente, pedreiros. Porque a Porque gente tem responsabilidade. Contrato de projeto, contrato tem de que ter contrato. acompanhamento, os né? contratos Contrato são de gerenciamento. Sim, os contratos são de extrema importância, né? Tá. Porque o contrato do gerenciamento, contrato com o engenheiro, contrato com esses executores, e também o contrato de compra e venda, né? Para ter uma transparência, o comprador sabe que a escada tem problema. Então, faça constar no contrato que ele tem ciência de algum problema diagnosticado, que ele concorda com aquilo e de quem que é a responsabilidade futura, né? Então, ali já fica amarrado o equilíbrio, né, nessa negociação. Daí você Sim. falando aqui, gente, pô, nós acabamos de ter uma aula, gente, do que pode dar errado. E realmente, né? Muita coisa. Tem não muita ter coisa a se essas explorar. especialistas. A Juliana Granado, ela é advogada. A Daniela Dantas. Daniela, você é de Ribeirão, né? Sim. Depois cada uma vai falar um pouquinho aqui de como entrar em contato. A Késia Borges, que eu brinco que é arquiteta, mas é nossa artista, né? Que projeta Obrigada. essas belezas. Eu quero que cada uma de vocês fala, né? 1 minuto aqui, rapidinho,
sobre a sua área e como evitar que dê errado a sua obra. Bom, eu, advogada, né, sou especialista em direito imobiliário. Nós cuidamos dos imóveis da parte preventiva e também da área judicial e também assessoria em leilão de imóveis. Nosso escritório é aqui na Cidade de Franca, mas a gente atende em todo o Brasil. A assessoria hoje com o sistema online, né, isso favorece muito. Então, a gente tem cliente em todo o Brasil. Legal. E vamos lá, Daniela Dantas. Eu sou Daniela Dantas, eu atuo na região de Ribeirão Preto, sou engenheira civil e especialista em patologia e manutenção das construções. Maior demanda são avaliações de imóveis, vistorias, laudos, perícias. Minha rede social é eng.dedantas e pode contar comigo, estou à disposição. Kézia. Eu sou Kézia Borges, sou mineira, porém de Franca, atuo aqui na região de Franca, sou formada há 24 anos, tenho experiência, bastante experiência com construção, gosto muito de projetar casas, de fazer o acompanhamento, e tenho o meu WhatsApp, e tem também o Instagram, que é @KéziaBorgesArquitetura, e contem comigo para o que precisar. Meninas, vocês deram uma aula aqui hoje do que pode, né, dar errado numa obra e a importância desse trio aqui na nossa obra. As pessoas não têm noção disso. Falar a verdade, olha, muitas pessoas, a gente até é esclarecida, né, em muitas áreas, porém, Sim. Isso aqui que eu tive hoje, para mim, foi saber como referenciar vocês, como ajudar vocês e como me ajudar também. E a minha família. Também. Porque você nunca imagina que um laudo é tão importante para esse imóvel na hora que você vai comprar. Quantas dores de cabeça a gente tem com documentação e com projetos que, né, que às vezes já tem alguma falha, né, Kézia? Com projetos mal estruturados. Então, olha só. Parabéns para vocês. Acho que esse trio aqui vai... Dá para fazer episódio 2. Dá para fazer. Bom, nós vamos ter o próximo. Nós já vamos deixar marcado, tá? Com certeza. Porque, ó, vocês viram que já passou uma hora? Algumas de vocês viram que nós... Não, eu vi a hora que eu olhei ali, agora. Que legal. E a gente acha assim, nossa, passou. E assim, o mais maravilhoso é que ninguém atrapalha ninguém. É que a gente consegue se complementar e ajudar, porque o objetivo de todo aqui, né, que a gente já bateu um papo antes, é de atender o cliente de forma segura e assertiva. Aí na preventiva, né? E na Porque preventiva você ficar lá nosso remendando sonho. coisa. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui é justamente de educação ao cliente, sabe? Porque a gente resolve na corretiva, mas é muito doloroso quando chega no processo. É muito, sabe? Eu sei quando chega a acontecer algum problema, a dor de cabeça também do cliente é muito maior. É muito importante esse trabalho em conjunto. Meninas, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de dar um alô para os nossos patrocinadores, né, que estão aqui no Qualitar em Foco já há muito tempo. Calçados Turim, que tem a loja anexa à fábrica, a loja física, modelos exclusivos, variedades. Então, vale a pena, fica lá no Paulistano. Temos também a CRR Solar, Energia Solar, Essa eu conheço. do Rodrigo. Muito bom. Pensou em economizar a sua conta de energia até 95%, 90% é com a CRR Solar. Tá? Horto Brasil, a família Paim está aí há 60 anos, transformando sorrisos e cuidando da nossa saúde bucal. Que legal. Né? Horto Brasil. E hoje nós temos também o nosso patrocinador oficial aqui, que é o Schiarelli, que além de tudo mandou um presente para vocês. Ai, que legal. Que lindo. Que delícia! Para as nossas convidadas de hoje. Peraí, esse aqui é... Depois tem tamanhos diferentes. Tá. É porque... Eu já sei o porquê. Peraí. Juliana é 34, né, Ju? Da Juliana, 35. Olha que lindo. Ai, que delícia. Da Ju é 35.
Obrigada, Nós já vamos pôr no Schiarelli aqui. Peraí que eu vou pegar o Isso, seu. já Ai, olha que Que esse lindo. aqui é o 36, mas a gente vai até colocando Tá. aqui, ó. Olha que lindo. fofo. O da Ju é o 35, da Késia. Obrigada. O da Dani 39. é o 39. Você já trouxe tudo. Tá, já tô. Ah, Olha que é. lindo. Aí também Não, tem eu esse caso, amei. 39 Olha do que Dé, tem- Lindo, vermelho. Gente, show, Gente, amei. Olha só o Schiarelli presenteando. Schiarelli, a nossa- muito obrigada. Ah, obrigada. Schiarelli, eu conheço Já vou fazer meu muito. cardio de hoje com ele. Olha só. É, dá pra fazer, Não, viu, e você Dani? viu a leveza, Olha Dani? aí, não, lindo. Tanto que é macio. Que Lindo, delícia. lindo. Deixa eu ver esse Obrigada. Nossa, eu amei. Lindo, lindo. O seu é o 37, né? O meu é 37. Gente, Leve, Nossa, né? Super Nossa, leve. tá lindo o vermelho Lindo, também. não, e agora Olha aí. vocês, com podcast todo mês, vão Ah. ficar com o Schiarelli. Com certeza. Cada mês um Schiarelli Maravilhoso. novo pra vocês. Obrigada. Lindo os Amei, modelos. amei. Gente, calçados Obrigada, Schiarelli. Você só encontra os produtos através do site, que é o www.schiarelli.com.br ou através do Marketplace. Você Tá. não tem loja física, você não encontra os produtos em outros locais. Legal. É um 8 baita anos. diferencial. A empresa tem mais de 8 anos, né? Com elegância, né? Produzindo elegância, praticidade, conforto para todas nós. Então, vale a pena entrar no site da Schiarelli. Que legal. Muito Obrigada. Ai, vou entrar. Obrigada. Meninas, muito obrigada pela participação ainda de ganha. vocês Amei, hoje aqui. Obrigada. Sejam sempre bem-vindas. E já Obrigada, vamos amiga. deixar o próximo, tá Nos bom? vemos em breve, com certeza. Até o próximo. Qualitá em Foco.